E aí, meu amigo, estava pensando em se aposentar logo ou não? Tem muito tempo ainda para contribuir? Com certeza, você, a exemplo de tantos colegas guardas municipais e o Brasil todo, né, que é trabalhador, está preocupado com a reforma da Previdência Social. Nós estamos ouvindo esse assunto nos telejornais, na internet, nos jornais impressos. Nós conversamos sobre isso no café, na entrada do serviço, no almoço. Muitas pessoas falando sobre o tema. Só que é preciso a gente analisar um pouquinho mais além do que só a proximidade que é a reforma da Previdência. Primeiro, que não adianta nada a gente querer garantir as regras atuais em um futuro onde não vai mais ser possível pagar todo mundo. Não vai ter dinheiro. Ah, muitos dizem que é mentira. Não, tem dinheiro sim, eles estão mentindo. Não tem. O déficit ele é comprovado. Primeira coisa que nós temos que analisar é a Constituição Federal. Quando fala da Seguridade Social e traz assistência social, saúde e previdência social, diz que a previdência tem o caráter contributivo. Então, enquanto que a assistência social e a saúde elas são gratuitas, no caso da previdência você contribui para receber. E é interessante que o projeto de emenda à Constituição, que é a PEC 287 de 2016, se você quiser você pode entrar ali ou joga no Google mesmo, PEC 287/16, texto integral, você vai conseguir baixá-lo. Mas quando você pega o projeto, tem os artigos que serão alterados e depois tem os argumentos pelos quais você quer que essa reforma aconteça. E um deles, claro, é o envelhecimento da população, né? mais pessoas se aposentando, com menos pessoas pagando. Tem até mesmo um estudo comparativo com os países, com quantos anos se aposenta em cada país, mas a realidade do país primeiro é financeira, não tem como pagar todo mundo. Nós começamos nessa regra, mas as regras elas vão mudando e com certeza vão mudar mais um pouco daqui 10, 15, 20 anos, pois não se sustenta num país que envelhece como o nosso. É claro, muitos poderão achar argumentos pelos quais vão dizer que se sustenta, que tem dinheiro, mas nós bem sabemos como a administração pública ela acontece e nós precisamos de seriedade, transparência, tudo isso. Mas a primeira questão é financeira. Vencida essa questão financeira, uma lei, segundo Miguel Reale, que já é falecido, uma lei surge com um fato que é valorado e vira norma. Um fato, por exemplo, a pessoa dirige sob influência de álcool, dirige embriagado e mata as pessoas. Esse é o fato. O valor da sociedade, isso é ruim. Aí surge a norma, surge a lei, que foi cada vez aumentando mais o rigor para que as pessoas não dirijam sob influência do álcool. No caso da Previdência, mesma coisa. Era necessário lá atrás criar uma forma que quando o trabalhador não tivesse mais condições de subsistir, tivesse o dinheirinho ali para ele manter suas condições de saúde, integridade, de lazer, de dignidade. Mas as coisas elas foram não tão bem pensadas lá atrás, não tão bem projetadas e hoje não tem mais como. Esse fato de se aposentar com as idades que nós estamos hoje se aposentando e com a longevidade que temos, cada vez mais condições de viver e com qualidade, é preciso mudar. Então que a reforma é necessária, isso é indiscutível. A forma que ela vai ser realizada, aí que é difícil, porque nem todas as classes têm os representantes para brigar pelos trabalhadores daquela categoria. E a Guarda Municipal, com Limpo Portela e tantos outros deputados, com colegas de todo o Brasil indo até Brasília, nós temos acompanhado. Primeiro retiraram os militares, né, o pessoal da polícia, dos bombeiros, depois agora já se aceitou conversar sobre Polícia Federal, Guarda Municipal, Polícia Civil, e as categorias vão lá discutir mesmo. No nosso caso, é a questão da aposentadoria especial. Aquela que por conta da integridade física, do risco da saúde, da integridade física, prevista lá no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, garante ao trabalhador que está submetido a essas condições, tanto da saúde e da integridade física, uma aposentadoria com tempo menor de contribuição, até mesmo em razão do risco que tem essa atividade, uma vez que a força nos abandone, fica difícil continuar trabalhando. Mas eu gostaria de falar sobre isso, entender o contexto, a necessidade financeira e analisar agora, porque antes de ser aprovado o projeto, de ser, na verdade, colocado em votação,
tanto no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, nós teremos muitas discussões, mas é preciso entender, porque quando a gente se aproxima e vai entender a parte política, que é onde são produzidas as leis, a gente fica com argumentos mais robustos. Então eu sugiro que você, primeiro, baixe o projeto, que é a PEC 287/2016, para dar uma analisada. E no próprio Google você consegue ver o que é aposentadoria especial, como já de uma forma bem tranquila eu comentei, aquele trabalhador que está sujeito durante o tempo que trabalha a riscos, né, à sua saúde e integridade física. E também outros tipos de aposentadoria, que é aposentadoria por tempo de serviço, questões de idades, questões dos fatores, como está e como vai ficar. Tem comparativos no Google excelentes. Nós temos os telejornais falando disso todo dia. Como você pode ajudar? Primeiro, pelas redes sociais, mandando e-mail para seus deputados, participando no próprio Congresso e conversando com as pessoas que podem fazer a pressão política mesmo, que é a questão dos vereadores, com suas moções, para que a gente consiga, dentro dessa reforma que é necessária, ter o melhor para todos nós, principalmente nós da área de segurança pública, que bem sabemos o quanto precisamos do nosso corpo, da nossa integridade física e da nossa vitalidade, que com o tempo, é claro, não é mais como foi um dia quando jovem. Por isso, precisamos dessa aposentadoria especial, que existe há muitas décadas. Só precisamos que essa reforma seja feita de uma forma inteligente. Nós agradecemos todos que já estão fazendo suas partes. Este vídeo é mais uma contribuição para que a gente chame atenção para a questão e nós vamos acompanhando. A cada manifestação, a cada parecer, a cada nova emenda, a gente vem e comenta sobre. No dia 14 de dezembro, uma comissão de guardas municipais, representando vários estados, junto com o Lincoln Portela, apresentou ao ministro da Justiça mais uma emenda, a PEC 287/16, a fim de que os guardas municipais, policiais federais, agentes de trânsito e outros da área de segurança pública não tenham diminuído esse direito e consigam ainda na aposentadoria especial nos termos que a Constituição Federal permite, para que nós tenhamos a continuidade do trabalho garantida e a dignidade também quando chegar a hora da gente se aposentar. Vamos acompanhar essa questão e vamos cada um fazer a nossa parte, pois uma vez que ficamos mais perto, com certeza contribuímos de uma forma mais cidadã e mais proativa. Boa sorte a todos nós!